Hello, pessoas! Hoje estamos aqui em mais um episódio do Descascando Abacaxi com mais uma convidada mega especial, que é a doutora Nelly, médica cirurgia de cabeça e pescoço. É isso, Isso, Nelly? exatamente. Tudo bem? Doutora, acho que pra gente começar, o que faz o cirurgião de cabeça e pescoço? A atuação do cirurgião de cabeça e pescoço é bem vasta, Tati. Então, assim, a gente trata doenças cirúrgicas, né? E às vezes é difícil explicar para o paciente que nem sempre, quando ele é encaminhado para cá, ele vai necessariamente operar, mas Uhum. são doenças potencialmente cirúrgicas, né? E de toda essa região da cabeça e pescoço. Então, isso vai englobar doenças congênitas, então são aquelas doenças que as crianças nascem com malformações da cabeça e pescoço, doenças benignas, tumores benignos dessa região, é, doenças malignas, então vários tipos de tumores, então uma especialidade que tem muita atuação na área da oncologia. E assim, doenças da tireoide, reconstruções de face, de grandes defeitos, até a cirurgia plástica da face. Então, nós temos uma área de atuação bem vasta na cabeça e Porque pescoço. eu ia até perguntar isso, se era mito ou verdade que o médico de cabeça e pescoço só trata de câncer. A Não, senhora é já mito. respondeu. Não é mito. É. Então, assim, o que eu acho que acontece é que os casos de câncer ficam mais conhecidos, né? Então, se você tem um conhecido que de repente veio aqui, operou uma coisa bem pequenininha, ou eventualmente fez uma cirurgia muito discreta, às vezes ele nem quer que ninguém saiba que ele operou e tal, a gente fica sabendo menos dessas histórias. Quando um paciente fica muito grave, né? Que é aquele paciente que de repente carrega aquela carga de todo mundo perceber que ele fez uma cirurgia. Em geral, esse é o paciente oncológico, né? Então, acho que é mais impactante, né? É um paciente que sofre, assim, para se recolocar na sociedade, né? Porque tem muito impacto na aparência, às vezes na alimentação do paciente, na voz. Então, são pacientes que chamam atenção, Sim. né? Então, acho que os casos são mais impactantes, então fica essa sensação de que o cirurgião de cabeça e pescoço só trata câncer. E além de só tratar câncer, eu acho que também fica muito em alta o câncer de tireoide, doutora. Mas existem outros cânceres, né? Quais são os cânceres que Sim, a senhora trata além do da tireoide? sim. Então, além do câncer de tireoide, nós tratamos basicamente tumores que são da via aerodigestiva dessa região e da pele. Então, assim, da via aerodigestiva seria todo lugar aqui onde entra o ar e por onde a gente se alimenta. Então, as fossas nasais, os seios da face, que são aquelas cavidades que a gente tem aqui, que é onde se forma a sinusite, Uhum. sabe? Na cavidade oral, então infelizmente, a cavidade oral pode ser acometida por câncer no palato duro, lá em cima, né, no céu da boca, nas amígdalas, na bochecha, na língua mesmo, em toda a sua extensão, e outros órgãos como a tireoide, as glândulas salivares, que ficam no pescoço, que também podem ser acometidos, como você disse, Sim. né? Além eu também eu pensei que só o dermatologista tratasse o câncer de pele, mas se por acaso o câncer de pele estiver na região da face, a senhora também trata. Sim, o que acontece é assim. Em geral, tumores muito pequenininhos que ainda não acometem as partes mais profundas da face, então tumores que ainda não acometem músculo, né, que não tem possibilidade de afetar nervos, vasos. Então, esses tumores, eles acabam sendo tratados inicialmente pelo cirurgião plástico, muitas vezes pelo dermatologista, né? Então, acaba a gente aqui no consultório vê menos, Sim. né? Quando esses colegas percebem que esses pacientes recidivam um tumor ou que esses tumores têm já um tamanho maior, tem um grau de comprometimento maior, né? Já pode estar cometendo um tecido mais profundo. Então, em geral, eles não mexem, né, nesse tipo de lesão. Esses tumores são encaminhados para a gente. Sim. Primeiro pela profundidade, né? Pelo tamanho da cirurgia. Depois, porque algumas vezes esses tumores eles podem dar metástases para regiões da cabeça e pescoço, que são as glândulas salivares, que são aqui a região dos linfonodos, e que aí tem que ser o cirurgião de cabeça e pescoço para operar. Sim. Então, por isso que nesses casos de tumores maiores, os pacientes são encaminhados aqui para o cirurgião de cabeça e pescoço. Sim. E, doutora, quais são os sintomas mais comuns que normalmente os pacientes costumam ignorar?
O tumor que a gente mais trata em volume, tá? Não em importância, nada, Sim. mas em volume é o câncer de tireoide, né? O câncer de tireoide, eu costumo dizer que ele é um pouquinho traiçoeiro, né? Ele começa ali muito pequenininho, cresce muito lentamente, e aí o paciente demora um pouco a ter sintoma, e aí às vezes o paciente vem assim, até com um tumor maiorzinho e fala, mas como é que eu não percebi? Ele acha que ele ignorou algum sintoma, Uhum. mas é muito comum que ele realmente não tenha percebido, tá? Sintomas que às vezes são ignorados de outros tipos de tumores e que podem levar a um prejuízo muito grande são feridas na boca, na língua. Então, qualquer tipo de machucado na boca, na língua, que não se resolve em 15 dias, precisa ser avaliado. Uhum. Então, vai ter a avaliação de um profissional. Não precisa necessariamente ser um cirurgião de cabeça e pescoço, inicialmente. Você pode procurar um dentista, o dentista é um grande aliado, né, Sim. do cirurgião de cabeça e pescoço, ou mesmo um outro colega, um clínico geral, alguém que avalie aquela lesão, tá? Então, lesão, rouquidão, é uma coisa que a gente vê também, os pacientes demoram É verdade, porque a gente sempre para acha que é gripe, que é procurar, alguma coisa. exatamente. E assim, quase sempre é gripe, né? Só que a rouquidão da gripe, da laringite, ela tem que melhorar. Então, a gente fala desse mesmo prazo. 15 dias. 2 semanas, no máximo 3 semanas é o que tem para melhorar. Sim. Não melhorou nesse período, procura um atendimento médico. Então, eu acho que a rouquidão e as feridas na boca são os sintomas, assim, que mais eu vejo que os pacientes deixam se arrastar. Sim. Sabe? E por que a senhora acha que a gente vê tanto desses diagnósticos tardios? É mais medo? É mais falta de informação? É tabu, né? Porque a pessoa fica, né? Ai, meu Deus, pode ser um câncer e aí foge. Olha, Tati, eu acho que é um conjunto, tá? A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela bate muito nessa questão da detecção precoce. Então, a gente está sempre estudando e pensando no que pode ser feito para que o paciente não chegue aqui grave, Sim. né? Um trabalho do ano passado mostrou, um trabalho grande, né, feito pelo INCA, mostrou que 80% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço chegam no consultório já com uma doença avançada, e esse número é muito triste, né? Então, assim, eu acho que falta informação de um modo geral, então que a população conheça a doença, os sintomas, os sinais de alerta. Então, eu acho que falta muito isso. E a gente pensa assim, mas será mesmo que tem gente que não sabe, né, que isso existe? Tem paciente que chega aqui e fala para mim, doutora, eu nunca imaginei que câncer pudesse dar na língua. Sim. Então, assim, existe essa desinformação. Então, acho que em primeiro lugar, isso aí a gente devia começar a ensinar lá na escola. Verdade. Para as nossas crianças, sabe? Em segundo lugar, eu acho que existe, inclusive, uma falta de informação profissional mesmo, sabe? Então, algumas vezes, o paciente que vai ao pronto-socorro, mas eu tava com uma dor de garganta, minha amígdala não melhora. E, infelizmente, a gente vê que o paciente foi uma vez, foi 2 vezes. Então, a falta de informação não é só da população em geral, falta informação também para os serviços de saúde, Sim. né? Para um médico, talvez lá na atenção básica, aquele médico que o paciente vai primeiro, para o clínico geral, que é o paciente que o médico procura primeiro, né? Porque normalmente é de mais fácil acesso. Então, assim, a gente tem que lutar para que a população conheça, né, as doenças, Sim. mas que para todo o sistema de saúde conhecer a doença, a gravidade, a necessidade de encaminhamento precoce, sabe? Assim, com uma brevidade. Eu acho que isso aí vai fazer mudar esse cenário. E algum exame, doutora, que a senhora acha que a senhora daria de dica para a gente incluir nos nossos periódicos que as pessoas normalmente não façam ou não sintam tanta importância? Sim. Então, assim, esses tumores que eu te falei, que são da via aerodigestiva alta aqui, eles não precisam de exames, né? E isso eu acho que é uma coisa que fala ao nosso favor. Então, você imagina que se eu tiver um tumorzinho de língua e aparecer uma ferida aqui, eu vou ao médico e esse médico vai me encaminhar para que seja feita uma biópsia, né? Vai avaliar, Sim. lógico, né? Na suspeita de câncer vai ser feita uma biópsia. Inicialmente, eu não preciso de uma tomografia, de uma ressonância, de nada disso. Eu preciso de um exame clínico, né? Então, eu preciso que alguém
examine esse paciente quando ele apresentar essa queixa. Sim. Em relação aos tumores de tireoide, não existe essa preconização de rastreio, né? Mas seria muito interessante que todos os pacientes fossem examinados, né? Porque os tumores de tireoide, apesar de terem esse crescimento lento, que eu te expliquei, quando a pessoa sabe examinar e sabe fazer um exame preciso da região da tireoide, ela vai notar se tiver ali algum nódulozinho, né? Além disso, a gente leva muito em consideração história familiar do paciente, antecedente de tratamento de outras lesões. Então, um paciente que eventualmente tenha tido, por exemplo, um câncer de mama, tenha feito radioterapia nessa região. Então, tudo isso é importante levar em consideração. Mas, assim, não existe esse exame como, por exemplo, uma mamografia. Eu ia perguntar se o ultrassom da tireoide... Não existe esta recomendação Entendi. formal, tá? O que eu vejo na prática, os ginecologistas pedem para os pacientes ao redor dos 40 anos o seu primeiro ultrassom de tireoide. Isso é uma coisa que eu vejo bastante aqui no consultório, tá? Apesar de que isso não tenha apesar disso não ter uma indicação formal, né? A gente vê que na prática isso vem acontecendo e tem sido ótimo, né? Porque a gente sabe que o câncer de tireoide tem uma incidência crescente, né? Isso é comprovado e essa detecção pode ser que venha a ser recomendada mais pra frente, né? Sim. Mas no momento não existe recomendação formal. Agora tá em alta a cirurgia robótica e a senhora tem feito bastante. Para que ela é indicada? Quando ela entra em cena? Sim, a cirurgia robótica, ela mudou o cenário do tratamento de alguns tumores, né, dessa região da cabeça e pescoço. Quando você opera o câncer de cabeça e pescoço, quando você opera tumores de um modo geral, né, um tumor, ele nunca pode ser retirado só na sua porção exata, né? Então, a gente precisa de uma margem, que isso evita com que o tumor depois retorne naquele lugar. Então, imagine um paciente aqui com tumor de amígdala, para a gente tirar uma margem lá atrás, é impossível você enxergar. Sim. Então, qual era a via de acesso tradicional antes de existir a cirurgia robótica, né? A gente fazia uma abertura, muitas vezes abria a mandíbula do paciente, ou fazia uma exposição aqui com uma ressecção muito grande, né? Um corte muito grande. E a reabilitação era muito mais difícil, o paciente tinha mais dor, né? Então, foi uma fase, né? Um grande período, desde o início da cirurgia de cabeça e pescoço, com a cirurgia feita desse modo. Com o advento da cirurgia robótica, isso mudou completamente, o cenário mudou. Então, hoje, a cirurgia robótica, ela permite que você acesse lugares ali que a gente não conseguia chegar antes. Sim, muito legal. Né? Então, a gente faz a cirurgia desses tumores de forma transoral. Então, eu não tenho que fazer um corte, eu vou pela cavidade oral mesmo, e aí com a possibilidade de acessar esses lugares lá remotos, eu consigo ressecar esses tumores sem essas incisões enormes, né, que nós fazíamos antigamente. Muito legal. E além do acesso, doutora, ele também melhora a recuperação do paciente pós-cirurgia? Com certeza. Ele melhora, o paciente muitas vezes não precisa fazer traqueostomia, que era assim uma necessidade quase absoluta, né, antes da cirurgia robótica. O paciente faz utilização da sonda por um tempo muito menor, o paciente volta mais precocemente a se alimentar, né, normal, por via oral, muito por legal. boca. Então, realmente, assim, foi uma revolução na cirurgia de cabeça e pescoço. E normalmente os casos mais complicados é que vão para a cirurgia robótica? Ou a senhora tem utilizado sempre que dá? Não necessariamente, né? A cirurgia robótica ela ainda tem uma dificuldade de acesso. Então, ainda não é uma cirurgia que ela é coberta pelos planos de saúde, né? Estamos avançando, Sim. né? Lógico que daqui a pouco isso vai estar muito disponível, né? Até na via pública, nos serviços públicos, né? A gente espera. Mas no momento existe mais uma limitação. Então, acho que hoje o que mais limita a robótica é isso, né? Na verdade, é o acesso. Sim. Fora isso, assim, existem tumores que não têm indicação de tratar por cirurgia robótica. Um tumor, de repente, que é muito grande, que precisa de uma reconstrução com retalho, ou que você não tem segurança para fazer a ressecção por cirurgia robótica. Existem suas indicações, não é para todo tipo de tumor, tá?
A gente estuda bem cada caso para ver quem vai se beneficiar da tecnologia. Sim. E agora falando das cirurgias plásticas, doutora, quais são as principais regiões que a senhora vê os pacientes procurando ou que você Sim, indica? sim. Como tá essa área? A cirurgia plástica da face, assim, diferente da cirurgia de tumor, né, para câncer e tal, ela não é indicada, né, pelo médico. Ela vem do desejo do paciente, Sim, né? Então a indicação ela é do paciente, né? É, então eu senti essa demanda dentro do consultório. Então, com o tempo, os pacientes vinham pedindo, né? uhum, Ah, doutora, eu vou operar a tireoide, você vai operar meu pescoço, mas também dá para tirar essa dobrinha que eu tenho aqui, também dá para tirar uma ruga, esticar aqui, dá para arrumar minha orelha, arrumar meu nariz. Então, isso vem da demanda do paciente. É lógico, é gratificante, né? Eu prezo pelo resultado mais natural possível, sim, para que o paciente, eu insisto com os pacientes assim, a gente não deve perder as nossas características, né? Porque cada pessoa tem a sua beleza que eu acho que é única, sim. né? Então a gente tem que tentar preservar a individualidade, mas é muito gratificante, é uma ótima área de atuação, eu adoro. E eu fiquei curiosa, dá para aproveitar, doutora, fazer a tireoide e já tirar umas ruguinhas? Sim, às vezes dá para fazer no mesmo tempo cirúrgico, né? Não é bom associar cirurgias muito grandes, né? Eu sempre falo, primeiro é segurança, Sim, né? Primeiro, então vamos supor que você vá fazer uma cirurgia muito grande, que vá fazer utilização assim de um tempo cirúrgico muito grande, uma anestesia muito prolongada. É, ou que você depois vá precisar fazer, por exemplo, radioterapia. Então, nesses casos, a prioridade é a saúde. é a Depois saúde, é a né? estética. Lógico, depois o paciente tendo esse desejo, né, a gente vai se esforçar para entregar. Sim. Mas, assim, sempre prezando pela segurança do paciente. Por exemplo, se for uma tiroidectomia, que é uma cirurgia menor, né, um tempo cirúrgico curto, se não for um caso complicado, aí dá sim para associar alguma correção estética que o paciente queira fazer. E o que os pacientes mais procuram para mudar, doutora? Nariz, boca, orelha, rugas, olheiras? Eu já quero. É, eu acho que hoje os pacientes estão procurando muito a cirurgia de lifting facial. Eu vejo que assim, eles procuram cada vez mais novos, né, mais jovens. Teve uma época em que realmente o lifting facial, ele era uma cirurgia que só as mulheres já bem mais Mais velhas, velhas, né, né? buscavam. E foi uma época em que a cirurgia ela era feita de uma forma muito diferente do que é feito hoje, né? Então, além de ser uma cirurgia para mulheres mais velhas, era uma cirurgia que carregava alguns estigmas, né? É, Todo mundo falava assim: olha lá, tá toda esticada, porque ela deixava verdade. mesmo. Nessa época a cirurgia deixava, né? Com cara de que fez a cirurgia, né? Não Todo mundo ficava via, natural. não, não É. ficava natural. Então, hoje, como as pacientes sabem que o resultado é mais natural, né? Que ninguém vai olhar a paciente na rua e falar: ah, olha lá, tá esticada, não, né? Então, com isso, eu acho que as pacientes se sentem mais estimuladas, né, a procurar mais cedo. E vale a pena, doutora, fazer mais cedo, na sua opinião? Quanto tempo dura uma cirurgia dessa de lifting, né? Sim, ela pode durar até 10 anos, né? O resultado da cirurgia ele é duradouro. Mas eu acho que na medicina sempre cabe o bom senso, né? Então, assim, apesar de não ser minha área de atuação, eu acho que alguns pacientes podem se beneficiar de tratamentos menores, né? Então, o paciente pode procurar uma dermatologista, fazer um estimulador de colágeno, Uhum. né? Que elas fazem, botox e tal. Só que eu acho que aí chega um determinado momento em que o paciente não se sente mais Satisfeito? contente, satisfeito com esse tipo de tratamento, aí eu acho que chega a hora da cirurgia plástica. Mas tem que ter um bom senso, né? Porque as meninas cada vez mais novas, assim, né? Às vezes são meninas Verdade. mesmo que querem fazer É o esse tipo de padrão, né, doutora? cirurgia. Agora tem um padrão, parece, na internet de que tem que É, seguir, que se sim, compara. exatamente. Isso não é legal, Não. né? Então, assim, quando eu acho que o paciente não tem indicação, eu converso, eu explico, né? Mostro para o paciente que ele ainda tem muita beleza natural e tem muito chão pela frente e de repente vale a pena esperar mais um pouquinho, né? Espera mais uns 5 anos.
Sim. Porque apesar do resultado ser duradouro, se você fizer a sua primeira cirurgia com 30 anos, né, com 40 você já tem que refazer. É. Então, não pela dificuldade de refazer, nem por preguiça de recuperar o paciente mais para frente, nada Uhum. disso, a gente está aqui para isso. Sim. Mas para o bem do paciente mesmo, né? Acho que a gente tem que ter esse bom senso. Teve algum caso ou situação que marcou a sua vida, né, na medicina e que mostra talvez a importância de um diagnóstico precoce? Tem o caso de paciente de laringe, assim, eu tem uma região da laringe, que é uma região da glote, que é a nossa prega vocal. Essa região, ela é como se ela tivesse uma carapucinha aqui em volta dela, de cartilagem, e isso faz com que o tumor tenha ali uma barreira. Uhum. Então, ele demora um pouco a se disseminar, sabe? Então, assim, eu tenho um caso no consultório muito triste, assim, de paciente que vem aqui com quadro de rouquidão, assim, eu já tive paciente com quadro de rouquidão há 4 anos. Então, você Gente do imagina, céu. foi muito tempo que o paciente teve, né, para chegar aqui. Então, quando o paciente chega e conta isso, a gente pensa, nossa, meu Deus, quanto tempo perdido, né? É. Quanta oportunidade esse paciente teve, né, de melhorar, de se curar. E tem muito paciente, assim, que vem com história de lesões que a gente sabe que são lesões pré-malignas. Então, tem paciente que conta, assim, a gente teve recentemente uma paciente que conta, olha, eu tinha uma lesão branca, assim, meio rugosa, assim, na língua, que foi crescendo e tinha 7 anos que eu tinha essa lesão. Caracas. E passou batido. Passou batido, tinha medo de ir ao médico ele falar que era alguma coisa, então preferia esperar um pouco. E aí, nesse meio tempo, teve uma hora que realmente aquilo se tornou uma lesão maligna mesmo. E aí o crescimento ele né, muito rápido. Sim. A partir desse momento é uma corrida contra o tempo, é desesperador. E às vezes o paciente chega aqui com uma doença muito avançada. Então, qualquer lesão, né, na dúvida, procura um especialista para te avaliar. E um caso ao contrário, doutora, que a pessoa veio passar de rotina e aí a senhora conseguiu descobrir no início e a Sim. pessoa saiu daqui Também. mais leve e feliz. Eu tenho vários pacientes. Então, assim, eu tenho vários pacientes, por exemplo, o paciente veio aqui porque ele tinha uma dor de garganta recorrente e tal. E aí eu falo, né, veio aqui para o cirurgião de cabeça e pescoço, ganha uma massagem no pescoço, né? Porque a gente tem que examinar o pescoço todo. Várias vezes eu encontro tumores de tireoide que o paciente não sabia que tinha, tumor de glândula salivar que a gente sente palpando. O contrário também já aconteceu várias vezes. Por exemplo, um paciente vem aqui com nódulo na tireoide, conversando, doutor, eu fumo, sou tabagista há muitos anos. E aí eu falo, tá bom, então, deixa eu examinar aqui sua boca. E aí olho, já achei tumor inicial de língua, várias lesões pré-malignas, tumor de palato. Então, quando a gente faz esse rastreio no paciente, de vez em quando a gente acha alguma coisinha. E quando procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, doutora? Colocar na nossa rotina, tem uma idade? A gente preconiza uma autoavaliação. Isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa que tem mais fora do Brasil do que aqui. Então, assim, eu vejo que em alguns estados assim, americanos isso é bem forte, né? Se examine, né? Examine a região da sua cabeça e pescoço. Então, principalmente se você tem fator de risco, se você é tabagista, se você bebe, ou se você não tem, né, fator de risco. Então, pare na frente do espelho, tome um copo d'água, observe o pescoço, porque em geral tumores da tireoide se movimentam aqui quando a gente engole, né? Observa seu pescoço, vê se não tem nenhum nódulo, abre a boca na frente do espelho, dá uma olhadinha, mexe a língua para um lado, para o outro, dá uma olhada se não tem nenhuma lesão, nenhuma ferida. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer assim rotineiramente. E aí a gente vem para o cirurgião se tem alguma dúvida, né? Se você tiver qualquer dúvida, hoje eu botei a mão no pescoço, senti uma bolinha que eu acho que essa bolinha não estava aqui. Na dúvida, venha, né? Na dúvida, procure, porque a detecção precoce, gente, ela vale milhões. Muda a vida do paciente, muda o tratamento, muda o prognóstico, né? Tumor em fase inicial de cabeça e pescoço tem até 90% de chance de cura. Então, faz muita diferença. Então, na dúvida, procure. Ela concorda, vou fazer essa pergunta. Que se tivesse que escolher um câncer para ter, seria o de tiroide? Sim.
Os pacientes de câncer de tireoide não acham isso. Se a gente pudesse escolher, era bom não ter nenhum, né, doutor? O câncer de tireoide, ele tem uma evolução indolente em boa parte dos pacientes, com uma chance de cura muito grande, né, se detectado assim numa fase precoce. Porém, infelizmente, isso não é uma verdade absoluta, né? Tem pacientes com câncer de tireoide que têm algumas mutações genéticas, né? Que tem tumores que se comportam de uma forma diferente dessa maioria. Então, tem pacientes com câncer de tireoide que têm uma tendência à recidiva local, tem pacientes com câncer de tireoide que podem ter metástase à distância, metástase pulmonar, metástase óssea. Então, nós estamos agora com uma paciente com metástase óssea de câncer de tireoide. Então, assim, pode acontecer, Sim. né? Então, qual é o meu medo? Eu acho que isso é o medo de todo cirurgião de cabeça e pescoço. É que essa ideia do tumor bonzinho, mas esse câncer é bonzinho, isso faça com que as pessoas negligenciem o próprio segmento. E que a gente, eventualmente, deixe de fazer diagnóstico desses casos que são graves. Eles vão evoluir de uma forma diferente daquela maioria. Sim. Entendeu? Então, todos precisam de segmento. E para quem está com medo de investigar algum tipo de nódulo, doutora, seja ele qual for, o que você gostaria de dizer para essa pessoa que talvez nunca ninguém tenha falado? Não tenha medo. Não tenha medo. Venha, não há o que temer, né? Tudo que a gente faz o diagnóstico numa fase inicial tem um excelente prognóstico, né? Então, não tenha medo. Isso vai salvar a sua vida. Se você diagnosticar qualquer coisa, se você perceber qualquer coisinha de diferente, venha o quanto antes, tá? Não tenha medo, não tem o que ter medo. Sim. Né? A gente tem que ter medo de deixar passar uma coisa que poderia ser resolvida lá atrás com um procedimento simples e acabar sendo submetida a uma cirurgia enorme, né? Porque nosso medo nos impediu de procurar um atendimento, né? Não tenha medo, não. Procure. Qual o abacaxi que a senhora mais descasca na sua especialidade que ninguém imagina? Ou na sua profissão, ou na sua carreira? Deia, qual o abacaxi que eu mais descasco? Acho que a Andréia descasca mais abacaxi que eu, Com Tati. certeza. Lida com todos os pacientes desesperados para serem atendidos por vocês. Eu acho que a Andréia é que mais sofre. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho ótimos pacientes. Eu posso te dizer assim que em 20 anos eu posso contar nos dedos de uma mão e nem vou usar todos os dedos. Assim, eventuais assim, problemas que eu tive com o paciente. Os pacientes, eles realmente são muito bons, né? Às vezes, os meus, não sei porquê, não sei explicar, tá? Acho que é sorte. Não, eu já acredito que é energia, né, doutora? A gente atrai, né? Eu tenho um colega que fala, não, mas eu fico dando celular pro paciente, o paciente me liga toda hora, eu falo, os meus não. Os meus, eles só me ligam quando eles precisam, eles só me chamam quando há necessidade, né? Eu não sei explicar, assim, eu tenho ótimos pacientes, eu acho que eu tenho muita sorte na vida. Porque realmente, de verdade, eu tenho pacientes muito bons. E a Andréia, né, coitadinha, ela sofre mais. Os abacaxis ficam pra ela. Porque a gente não tem, né, o tanto de horário de atendimento que eu gostaria, né? Lógico, se a gente pudesse, teriam 3 Nelise, a gente ia atender de manhã, né, Déia, à tarde, à noite, de madrugada, mas não tem como. Doutora, fico feliz, obrigada por ter aceitado esse bate-papo. Eu que agradeço. Fico feliz pelo convite. Eu sabia que seria ótimo. Eu tinha certeza. Eu vou deixar. Eu também gostei muito. A gente tira umas dúvidas, né? Mais que seja rapidinho, simples e direto, né? Mas é gostoso. Eu vou deixar o Instagram da doutora Nelly para vocês. E qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem mandar para mim, podem mandar para a doutora Nelly. Mandem. E entre em contato com a Andréia. Ela vai adorar atender vocês. Obrigada, doutora. Nada, até. Imagina. Beijo.